que o texto do Carneiro, que é de 2002, ele crava que com certeza aumentou a vulnerabilidade da economia brasileira, os fluxos de capitais, as suas características de reversão rápida. Reversão quer dizer, se eles têm uma tendência à entrada, eles também revertem para a saída muito rapidamente. Ele diz, o Carneiro afirma que isso se dá por conta da dinâmica globalizada, então as razões são razões exteriores à economia brasileira, etc. E ele apresenta vários indicadores que, de fato, mostram que no período, logo após o Plano Real, né, olha, aqui no início do Plano Real, em 95 por aqui, vamos dizer, esse indicador de vulnerabilidade externa estava tendendo a melhorar. Quer dizer, com a negociação da dívida externa, a nossa relação reservas-dívida total, ela tendia a melhorar. Então, se está subindo, nós temos mais reservas do que dívida total. Então, a tendência é nós estávamos com mais reservas do que dívida total. Então, isso é um indicador de liquidez internacional, que significa que eu tenho recursos para pagar mais facilmente a minha dívida. Como a gente viu, ao longo da década de 80, essa relação reserva-dívida caiu muito abaixo, né? E agora, no início do Plano Real, ela tendia a crescer, quer dizer, a melhorar a capacidade de pagamento da economia brasileira. Mas, de fato, logo em 96, por aí, já reverte para uma tendência de piora, né, da relação reserva-dívida externa. Então, qual é a relação, reserva-dívida, né? Qual a relação que o Carneiro faz? É que essa abertura é que teria provocado tal coisa. Mas observe que a gente ainda está com a economia aberta e olha o que acontece a partir de 2003, mais especificamente. A nossa vulnerabilidade por esse indicador, né, a relação reservas-dívida, melhora absurdamente. Nunca estivemos, compara até com a década de 70, nunca estivemos numa condição tão favorável ao que foi constituído ao longo da década de 2000, né? 2003, 2004, 2005, enfim, os últimos 20 anos, como no passado. Então, a nossa vulnerabilidade externa cai significativamente por esse indicador e por outros indicadores. Os indicadores principais, né, de vulnerabilidade, todos eles indicam que a economia brasileira reduziu significativamente a sua vulnerabilidade. Tanto porque as reservas aumentam, quanto porque a dívida externa cai, né? Então, por exemplo, esse vermelhinho, que é o serviço da dívida exportações, quer dizer, o quanto quanto que eu preciso usar das exportações para pagar o serviço da dívida, de fato, tendeu a crescer no pós Plano Real. Então, isso é que faz o Carneiro acreditar que o problema foi a liberalização. Mas veja que logo no início dos anos 2000, né, novamente 2013, né, as exportações crescem tanto que o serviço da dívida, a dívida cai, né, e as exportações crescem. Então, o peso do serviço da dívida nas exportações é muito baixo. Quer dizer, o quanto que eu uso das minhas exportações para pagar o serviço da dívida cai muito abaixo. Por outro lado, a relação reservas de dívida externa de curto prazo, quer dizer, a liquidez de curto prazo, se eu precisar de usar reservas para pagar agora, a dívida que está vencendo já, melhora muito, piora logo após o Plano Real, e melhora muito absurdamente, digamos assim,
ao longo dos anos, né, dos anos iniciais de 2000 até 2015, por aí. Então, todos os indicadores de vulnerabilidade externa, na verdade, eles apresentam uma característica muito evidente, digamos assim, que é uma piora. Esse aqui é um indicador de vulnerabilidade, que é reservas e serviço da dívida, então é a razão disso. Então, esse indicador piora muito ao longo da década de 80, melhora rapidamente por conta da renegociação da dívida externa e piora dramaticamente, voltando aos padrões, aos níveis lá da década de 80, na segunda metade da década de 90, né, logo após o Plano Real. Então, piora significativamente. Então, a leitura que se faz, como a do Ricardo Carneiro, é de que essa vulnerabilidade externa se deveu à abertura da conta de capitais. Mas, se essa é a leitura, nós temos um problema, porque ainda com a conta de capitais aberta, veja que esse indicador e todos os outros indicadores mostram que a economia brasileira reduziu dramaticamente ao longo dos anos 2000, né? 2010, a sua vulnerabilidade externa. Então, seus indicadores de solvência internacional melhoraram significativamente. Então, essa é uma questão a se considerar. O que explica um aumento da vulnerabilidade externa logo após o Plano Real e uma melhora, uma diminuição na vulnerabilidade externa já nos anos 2000, sendo que não foram desfeitos nenhum das reformas liberalizantes da conta de capitais. Então, essa é uma discussão importante e que tem a ver com o seguinte: muito claramente, nota-se aqui que o problema da vulnerabilidade externa do período logo após o Plano Real se deve a uma taxa de câmbio fixa, principalmente um endividamento externo em moeda estrangeira muito forte, né? Então, a economia brasileira ela estava amarrada, vamos dizer assim, por dois elementos, né, que levavam à sua vulnerabilidade externa. Um endividamento externo muito forte, e outra por essa taxa de câmbio fixa. Que isso representa um compromisso do governo em pagar moeda estrangeira que ele próprio não emite. Então, há uma taxa fixa, entregar uma taxa fixa uma moeda que ele não emite, né? Então, isso gera, naturalmente, uma desconfiança sobre a capacidade da economia, né, de fazer os seus pagamentos internacionais, e uma dificuldade para a política econômica fazer políticas, né, de crescimento, de incentivos, por exemplo, à exportação, de crescimento econômico, etc. Então, já quando a gente passa a adotar uma taxa de câmbio flutuante, vamos dizer assim, amplia o espaço de política econômica, que é o que acontece a partir de 2003, mas especialmente a partir de 2006, com os planos de investimento público, né, os PACs, por exemplo. Então, a taxa de crescimento da economia pode avançar muito. Como a gente viu atrás, isso faz com que atraia os investimentos diretos externos,
E aí o acúmulo de reservas faz com que os nossos indicadores de vulnerabilidade externa se reduzam, quer dizer, tida pela taxa de câmbio flutuante, e o uso correto desse espaço de política faz ampliar o nosso crescimento e atrair mais capitais externos que vão fazer com que a gente tenha mais volume de reservas, né? E isso faz cair todos os indicadores de vulnerabilidade. Então, não é exatamente verdade que o fluxo mais amplo de capitais implique em maior vulnerabilidade externa. É preciso a gente entender o papel da política cambial nisso aí e o próprio papel da política econômica, de uma maneira geral, na sua capacidade de atrair investimentos, ampliar a capacidade de exportação que decorre, né, de maior investimento em certos setores. Mas, enfim, seja como for, o período em que nós vivemos, ele é de abertura, né, do fluxo da liberalização financeira para entrada de aumentar os fluxos de mobilidade de capitais externos, ele tem claramente dois períodos, né? Um período do Plano Real, que tinha um câmbio, se não exatamente fixo, mas praticamente fixo, que amarrou a política econômica e acabou ampliando a vulnerabilidade externa, e você tem um período pós esse câmbio fixo, a adoção do câmbio flutuante, que ampliou o espaço de política doméstica e ao ampliar, tendo usado as políticas corretamente, diminuiu a nossa vulnerabilidade externa, não ampliou, diminuiu a nossa vulnerabilidade externa. Então, não necessariamente a ampliação dos fluxos de capitais representa uma redução do espaço de política econômica, embora tenha ameaças no caminho. Fluxos de capitais podem se reverter por várias razões, que não só domésticas, mas muito especialmente, né, fora de momentos de crise, os fluxos de capitais respondem a dois determinantes principais. Se a economia está crescendo, amplia-se o IDE, como a gente viu anteriormente. E 2, o diferencial de taxa de juros da moeda da economia doméstica com a economia externa. Se o diferencial de taxa de juros é suficientemente amplo para cobrir os riscos de risco país, risco de desvalorização, a tendência é atrair capitais. Se reduz esse diferencial, a tendência é sair capitais, que é o que acontece, por exemplo, em 2021, né? Quando se reduziu demais a diferença entre 2020 e 2021, entre a taxa de juros doméstica e internacional, houve saída de capitais. Então, a vulnerabilidade externa não tem tanto a ver com a liberalização dos fluxos de capitais, mas como o país se administra as suas políticas, especialmente sua política cambial e a sua política de endividamento externo. No caso da economia brasileira, né, desde 2003, essa administração vinha sendo bem conduzida, a ponto de que nós reduzimos, o país deixou de ser devedor líquido e passou a ser credor líquido em moeda estrangeira, né? O governo deixou de ser devedor líquido e passou a ser credor líquido em moeda estrangeira, adotou câmbio flutuante e ampliou as suas reservas de tal maneira que a gente viu aqui que todos os indicadores de solvência internacional melhoraram espetacularmente, como os gráficos mostram, né?